Olá, queridos amigos, nossos telespectadores, como é bom estar com você. Eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Nise da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior para o autoconhecimento e alçarmos para o equilíbrio. Sim, para a transformação, ressignificação da nossa vida, das nossas escolhas, né? Mudança evolutiva. Então, é isso aí. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem, conte a sua história, conte o seu relato. Traga esse relato das suas emoções em conflitos para o WhatsApp 21 967 573999. E quem sabe, no próximo sábado, a sua história estará aqui sendo reconstruída. Muito bom, não é? Acesse a nossa playlist lá no YouTube, que tem muito conteúdo e você pode dali tirar muitas experiências, muitas coisas boas. Então, até lá! Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito querida, uma convidada especial do coração, que é Jane Angelice. Ela é terapeuta e vem bater um papo gostoso para nos auxiliar a reconstruir as emoções. Tudo bem, Jane? Seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo ótimo. Eu que agradeço sempre a oportunidade de estarmos juntos falando das nossas emoções, porque quando a gente fala da emoção que chega por aquele que nos ouve, estamos falando também de nós. Isso é verdade. Hoje nós vamos contar a história, o relato de Sandra de Ângelo. Ela é de Sorocaba, casada, tem 36 anos e vem relatando a dificuldade que é o passar o Natal, sentir o Natal na vida dela. Porque ela diz assim, que ela sempre tem uma dificuldade muito grande de administrar as suas emoções, a tristeza e a raiva. Diz que toda a sua família se reúne na casa da tia dela no Natal. Então, todo mundo lá, cunhados, parentes, né, os tios, tias, primas. Porém, ela diz que a sua mãe é uma pessoa muito difícil, que a sua mãe fica alfinetando, espetando todo mundo o tempo inteiro. Ela traz para discussões do dia alguma coisa que foi desagradável na vida de um ou do outro, alguma ocorrência como alguém que mudou de emprego, então ela traz aquela conversa ali toda, vem fazer as críticas ali, sabe, alfinetando. Se alguma das cunhadas dela teve problema com algum dos filhos, então ela traz essa conversa também, critica, e assim ela passa com a sua língua afiada o dia todo ali, ó, no ouvido de todo mundo. Sandra diz que se sente profundamente envergonhada de ver sua mãe tendo essa atitude, porque ela gosta sempre de parecer que ela é a melhor, ela é a que sabe e está pronta para todas as críticas da família. E todo final de Natal acontece o quê? No final do dia, acaba sempre uma briga, um bate-boca daqueles. Todo ano a mesma coisa. Ela diz que ela tem vontade de pegar o seu marido, seus filhos, né, a família, e passar o Natal sozinhos, só eles, em casa, em paz. Mas o marido dela diz assim, olha, eu tenho medo, tenho receio da gente fazer isso e não ir passar o Natal junto com a sua família, com a sua mãe. Porque o que acontece? O marido dela trabalha junto com o pai dela. Então, ela acha que pode criar algum atrito, alguma desarmonia, enfim, algum problema, porque com certeza, né, a língua afiada da mãe dela vai falar sobre isso, vai ter problema. Então, ela diz como ela vai conseguir trabalhar
as suas emoções e ter controle sobre ela. É complicado, né, Jane? A gente pode dizer que as situações familiares, elas são muito delicadas e desafiadoras. Principalmente quando se trata de mãe, não é? De sogra, de pai, de sogro. Então, uma família que tem o hábito de se reunir para as festas. Pelo menos é isso que É isso, a gente entende do relato dela. Então, a família gosta de se reunir para as festas de Natal. Mas a queixa, a situação que ela traz é na relação dela com a mãe. Exato. Na relação dela com a mãe, que tem um comportamento que naturalmente não, ela é explícita, que ela desaprova, traz para ela muita raiva e tristeza, e ela não consegue passar sobre isso, ela não Não consegue consegue administrar, né? administrar, não consegue ir em frente e aproveitar as festas apesar do que a mãe faz. É claro que não é nada agradável você estar num ambiente onde você precisa conviver com uma pessoa que está o tempo todo pronta a criticar as pessoas. Exatamente. É muito Isso não é desagradável. bom para ninguém isso. É, Ninguém gosta de ser criticada. Começa por aí, né? e cria clima, né? Porque se você começa a crítica como ela relata, vem das situações desafiadoras ou difíceis vividas naquele ciclo pelos membros da família, o que que esta senhora faz? Ela toca na dor das pessoas. Ela vai com o Ela dedo vai ali e naquilo que machucou ao longo do ano, naquilo que provavelmente as pessoas tiveram também muita dificuldade para lidar, que talvez as pessoas não tenham superado. Então, mas ela não consegue possivelmente fazer diferente. É uma senhora que não consegue se olhar, ela não consegue entender qual o objetivo de viver, né? Qual é a missão de uma família? O que é exato. estar em família e por que e para que nos reunimos no Natal? Exatamente. Porque você veja, que desagradável que se torna alguém ali no núcleo familiar ficar alfinetando um, alfinetando o outro, cutucando, provocando, não sei o quê. Quer dizer, ela faz crítica a todo mundo, né? Mas vamos dar uma mexida aí. Por que que ela não aproveita esse dia para fazer críticas sobre ela mesma? Pois é, e aí o que você vê o que ela acontece? Desestabiliza todo mundo. Acaba o encontro em brigas, porque em algum momento alguém vai reagir. Alguém vai, Alguém vai botar o dedo lá no vai nariz dela. reagir diante da situação, e aí, como a gente pode dizer, o caldo entorna, É não por é? aí mesmo. O caldo entorna e é uma situação de repetição. É muito desagradável realmente. Agora, ela está tomando isso, ela diz que se sente envergonhada, que isso causa uma raiva, causa uma tristeza, tal, mas ela está tomando isso como se isso fosse em si problema e responsabilidade dela. Hum, E não é. Você está carregando o peso do outro. Que perfeitamente. quem está passando vergonha é a mãe dela. Isso não tem nada a ver com ela, porque o comportamento dela não é assim. Ao contrário, a gente percebe que é de compreensão, não é isso, Jane? Exatamente. É importante a gente entender que a tristeza é decorrente dessa raiva. Uma raiva que eu não cuido, que eu não olho, que eu não canalizo para uma transformação de situação, ela vai se tornando aos poucos uma tristeza. A bem da verdade, psicologicamente falando, a raiva e a tristeza, Sandra, que você nesse momento está interpretando, que está na direção da sua mãe, você sente em relação a você mesma. A raiva e a tristeza por nunca talvez ter podido ou conseguido tomar uma atitude diante dessa situação.
E veja bem, nós não estamos dizendo aqui que isso é fácil, que isso seja fácil. Nós Com entendemos a certeza. relação de dependência. O seu marido trabalha junto com seu pai e ele quer evitar um constrangimento, porque afinal pode ser que o sogro dele tome partido da esposa, sua mãe, e isso pode trazer algum comprometimento no negócio, criar também uma situação constrangedora no ambiente de trabalho. As pessoas não conseguem, nós temos dificuldade de separar as coisas. E eu estou me lembrando, Iraci, de uma última palestra que nós fizemos aqui no Seja, que falávamos de honrar pai e mãe. Pois é. E eu estou me lembrando porque ela foi recente, foi semana passada que nós estávamos trabalhando nesse estudo aqui na nossa casa. Quando a gente fala de honrar pai e mãe, nós estamos falando de reconhecê-los como aqueles que nos trouxeram a luz da vida, fundamentalmente. E esse já é o maior presente. Mas nossos pais e nossas mães são seres humanos como quaisquer outros. Só que muitas vezes aprendemos a não lidar com clareza, com transparência nas nossas relações, principalmente quando se trata de mãe, de Exato. pai, a gente acaba não sendo transparente. Quando eu falo de ser transparente, não é que a gente deva ser agressivo, porque uma raiva que não é bem trabalhada, em algum momento se transforma em agressividade. Como você não consegue ter uma atitude, uma reação diante daquilo que você não concorda em relação ao comportamento da sua mãe, você não consegue administrar essas emoções que te desarmonizam, porque a desarmonia não vai para um ambiente só. Você está trazendo a desarmonia para você. Exatamente. Aquela ambiência está incomodando provavelmente a todos que estão ali, porque em cada momento alguém é o alvo, né? Ela, Exatamente. ela mira sempre num alvo. Ok, mas essa raiva é porque talvez você não tenha tomado uma posição perante ela de chegar e falar: olha só, minha mãe, a senhora estraga todos os natais, né? É. Todo mundo vem porque quer conviver, porque quer confraternizar, porque quer festejar aniversário de Jesus, estar junto. Mas como fazer isso se você fica botando o dedo na ferida de todo mundo? Já pensou se todo mundo ali resolve virar e botar o dedo na sua? Quer dizer, ter uma conversa com ela. Olha, se continuar assim, eu não venho mais passar o Natal junto. E eu tenho a impressão que todo mundo também vai começar a se afastar. Você vai acabar sozinha, né? Porque Se, tem. se alguém conseguisse de alguma forma conversar, por que acaba em briga? Porque não há diálogo. É, Acaba em briga porque chega um momento em que as pessoas têm essa atitude agressiva. Ninguém na família está conseguindo trabalhar a raiva que um elemento da família provoca em todos. exato. Isso vai acumulando, vai transbordando. A gente sabe que é uma data que muitas vezes a gente bebe, né? Tem bebida alcoólica, a gente É. faz uso das bebidas, as bebidas acabam trazendo alguns exageros, exacerbando as nossas emoções, tirando o nosso discernimento. Aí o que acontece? Acaba em desentendimento. E muitas vezes isso é inevitável, mas inevitável nesta circunstância, na forma em que a situação está acontecendo e se repetindo ano após ano. Talvez seja o momento de alguém interromper este ciclo. Exatamente, né? Se juntar com as suas tias, que são irmãs dela, vamos Isso. sentar aqui nós todas. Olha, vamos fazer um clube da Luluzinha e botar
vamos colocar aqui nesse prato do Clube da Luluzinha o que não vai se tocar no assunto esse ano. É verdade. E aí, assim, não sei se é isso que acontece, mas me ocorre, eu vejo com muita frequência, quer dizer, ela cria o constrangimento, mas eu não posso criar. E aí a gente vai ouvindo, entubando, até que chega uma hora que ninguém quer mais entubar essa situação. E aí fica insustentável. Para Já você, passa, né, o ano, quando chega no meio do ano, você já passa falando: "Ai, o final de ano já está chegando". Já eu, vai ser um ao invés da gente, da família, planejar com alegria esse encontro, já fica todo mundo esperando o que vai acontecer. O que também é muito ruim, porque já fica todo mundo defendido. fica todo mundo armado, Isso. né, É. as pessoas todas que estão ali, cada um sabe das dificuldades que teve durante o ano e talvez nem enxergue como dificuldade. "Ah, meu filho fez isso, fez aquilo, aconteceu, ou ele foi inocente, ou seja lá o que for, qualquer coisa, minha filha", enfim, não enxergue dessa forma, mas já fica armado, aguardando que ela vá Atacar em algum atacar. momento, né. Em algum momento ela vai atacar, porque ela ataca a todos. Então, interceptar isso, né, cortar a conversa quando ela começar a desviar o assunto, talvez. Existem muitas formas, mas você teria que, chegar e falar com ela, porque você está passando um Natal frustrada, triste, deixando de aproveitar com as pessoas que você vibra, com as pessoas que você ama, porque você está sentindo vergonha pelo comportamento da sua mãe. Então, você não tem que se sentir envergonhado pelo comportamento dela. O comportamento dela só cabe a ela. É a cara dela, é a vergonha dela, enfim, é o jeito que ela se expressa, provavelmente até invejando alguma irmã. Por que não? Ou porque ela não consegue ou nunca percebeu uma valorização real dela mesma. Talvez ela se olhe com tanta autodesvalorização, com Uhum. tanta autodepreciação, que a forma que ela tem de sair disso ou de se sentir melhor, e é claro que é um equívoco, é Diminuída, diminuindo o outro, é para poder. encontrando as falhas que existem, o que ela enxerga como falha, porque também tem isso. O Exato. que ela enxerga como falha, será que é? O que esta senhora aponta como errado, será que é? A questão é que a gente aceita o presente. E o que me Exato. parece é que, além de você, toda a família acolhe esse presente como se fosse para vocês. Se o que ela pensar ou o que ela falar deixasse de afetar tanto a cada um de vocês, muito provavelmente alguma coisa iria mudar nessa situação. E você teve uma fala ainda há pouco, Iraci, que é exatamente isso. Ela está envergonhada por um comportamento que não é o dela. E Exato. por que que ela está se sentindo então tão afetada? Por que que ela está se sentindo tão envergonhada? Isso não tem a ver com você? Viva o seu Natal. E eu não estou dizendo que é agradável estar num ambiente como esse. Mas quando nós, que estamos no mesmo ambiente, conseguimos mudar o olhar sobre o que está acontecendo, o ambiente também muda. A proposta que você fez, que você trouxe de conversar antecipadamente com a família Uhum. para que ninguém se sinta tão afetado por esse comentário. O que essa senhora pensa ou deixa de pensar É é um problema problema. dela, Isso, não é isso. O exatamente, que você pensa de mim é problema seu, não quero nem saber, ó. exatamente. Então é um problema dela o que ela fala, o que ela pensa.
A bem da verdade, quando é que ela atinge? Ela sabe exatamente como atingir cada um, É, não é? uma outra ótica daí é que ela fica buscando coisas para salientar a vida das pessoas. Agora, talvez porque, a vida dela ou ela tente esconder, equivocar e tente botar um pano quente em cima, ou porque ela não tem coragem de tomar as atitudes que os outros tomam. Exatamente. Então, eu normalmente critico aquilo que eu entendo que o outro faz e que eu não consigo fazer, Isso. não é? Por exemplo, eu conheço uma pessoa, eu sou uma pessoa muito tímida, é um exemplo, porque eu de tímida não tenho muita coisa, mas vamos imaginar que eu seja uma pessoa muito tímida. Então chega num ambiente alguém que é muito bem Espaçoso. espaçoso, espalhafatoso, aquela pessoa que chega chegando, como a gente É, diz. Se eu não entender bem os meus processos, qual é a minha atitude? De crítica do comportamento. E não quer dizer que esta pessoa não seja espaçosa, mas se eu entendo, me entendo bem, me aceito, me acolho, sei como a minha vida pode ser, ainda que eu seja tímida, aquela pessoa espalhafatosa chega, ocupa o espaço, mas essa é uma escolha dela, é um problema dela. é ela que está se Ela expondo. que está se expondo. Eu posso simplesmente olhar, puxa, mas é um comentário, é diferente. Que espalhafatosa essa moça, né? Mas não me afetar. Não me O incomodar. fato dela ter esse comportamento no ambiente não me tira do chão, não me desarmoniza, não me tira do sério. Então é sempre bom pensar por que que você se desarmoniza tanto com o comportamento da sua mãe. Será que isso não tem a ver com a expectativa que você, em algum momento, depositou sobre o comportamento e atitude da sua mãe? Porque a gente tem fantasias em relação a essas dupla que fazem parte da nossa vida e que são muito importantes na construção psíquica de cada um de nós. Essa relação parental, como a gente chama, pai e mãe, elas são muito importantes no desenvolvimento da nossa personalidade. E ao longo do tempo, nós vamos construindo fantasias, expectativas de como nós gostaríamos que a nossa mãe ou como nosso pai fosse. E quando eles não correspondem às nossas expectativas, a gente frequentemente se frustra, porque a gente acha que eles não estão dando para nós o que deveriam dar. A sua mãe é como ela é. Aceite-a, porque mudar só podemos mudar a nós mesmos. Não Exatamente. é, Iraci? Com certeza. Não adianta você esperar que a sua mãe vá mudar de atitude. Você considera mesmo que em algum momento ela vai mudar, principalmente se todos continuarem a agir do jeito que vem agindo ao longo dos anos? Inclusive você. E Sandra, mais uma vez eu repito, eu não estou dizendo que seja fácil ser transparente com o ente querido, Uhum. correndo o risco de uma incompatibilização. Sim, Não é fácil, mas a incompatibilização será uma escolha da sua mãe. O fato de você falar com ela ou deixar claro para ela que essa atitude te desconforta e desconforta toda a família, causando uma profunda tristeza em você, por que que você não fala para ela? Eu não sei se você falou. Você não relata para nós se você já teve exato. oportunidade de conversar com ela anteriormente e ela ainda assim repete o comportamento.
nós estamos entendendo que essa conversa clara nunca aconteceu. Talvez você não tenha tido a coragem, talvez, de se expor, de se posicionar perante a sua mãe. Então, muitas vezes, incomoda muito o comportamento dela, porque você não assumiu uma posição até hoje, não pôde se posicionar, talvez até pela dependência do seu marido e o seu pai trabalharem juntos, não sei, né? Mas ou a sua mãe, no decorrer da vida, do seu crescimento, da sua educação, sempre, como a Jane disse, ocupou muito espaço e você ficou muito retraída. É possível. Talvez, É. né, isso incomode e está no momento de você trabalhar essa sua retração, né? Me ocorre também que quando nós temos problemas relacionais, e isso se aplica a qualquer relação, pode ser pai, mãe, filhos, parceiro, parceira, não faz diferença. A questão das nossas conversas muitas vezes não serem produtivas, e isso eu estou dizendo porque é um aprendizado para todos nós. A gente fala aqui, mas a gente aprende muito com essas histórias e a Com gente traz certeza. para nós É também porque a gente as faz nossas uma relações. avaliação da nossa família, né? Do nosso comportamento. Exatamente. Então, o que vou dizer para você agora não é uma tarefa fácil, mas eu quero dizer que essa é a maior dificuldade numa conversa que a gente precisa tratar de questões que estão incomodando todo mundo. É que quando a gente vai conversar, a gente vai falar do outro, não vai falar da gente. O que eu quero Exatamente. dizer? Eu estou sempre apontando o dedo para os, assim como se eu estivesse julgando o comportamento do outro, ou seja, você faz isso errado, você não pode fazer isso, você faz isso com a minha tia, com a minha prima, e aí você vai apontando o dedo. Quando a fala precisa ser diferente para que ela alcance os seus objetivos. Mãe, Até para que ela se enxergue, né? exatamente, ele dizer, mãe, a forma como você se comporta nos nossos natais causa em mim muita tristeza. Eu fico tão triste, mãe. Porque aí você está falando de você Sim. e não dela. Então você vai falar do seu estado de alma, do seu estado de espírito. Mas às vezes a gente está tomado por uma raiva tão grande que não foi olhada com cuidado, que não foi tratada, que a gente não consegue falar da gente, a gente vai falar do outro. E eu não estou dizendo que o outro não esteja que o outro esteja se comportando de forma adequada. Muito provavelmente não está. Mas a questão é o desconforto que eu sinto nessa situação toda. Então eu tenho que falar do meu desconforto, Exato. porque o meu desconforto está na minha mão mudar. Não é Exatamente. assim, eu posso olhar para isso e assim, vem cá, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com essa história. Se ela quer se colocar nesse lugar de quem está o tempo todo Julgando, apontando uma metralhadora para incomodando todo e mundo. transtornando o ambiente, isso é uma escolha dela. E se os outros aceitam, escolha dos Problema outros. cada um do seu, né? Porque Exatamente. pode muito bem, quando ela virar a sua ponteira, a sua mira para mim e vier falar alguma coisa de mim, da minha família, para lá. Olha só, sobre a minha família, sobre o meu comportamento, sobre qualquer coisa dos meus filhos, não está na mesa para discussão. Então, dobre a sua língua. Pronto, já cortei ali. E de alguma forma parece Tudo bem que eu fui grossa e direta. Parece, pelo que ela diz, que essa senhora exerce um poder grande sobre todos, né? É, Não parece? sim, né? Eu não sei se é exatamente isso, mas se ela consegue ir afetando tudo, é uma única pessoa afetando toda uma Que se família, mete na vida de todo mundo, né? não Uma é? pessoa que parece que busca ser controladora.
E Porque quem está ali, tem medo de expor as suas próprias fraquezas. e quem tá ali aceita. Acolhe, se permite ser controlado. Só que essa permissão do controle, ela acaba esbarrando num limite que é a raiva comum. Aí depois que passa um tempo, a raiva comum, né, vai juntando aquela energia toda de todos, acumula, bebe um pouquinho ali, transborda ali, pronto. Fala, bate Tá boca, não sei o quê, feito, todo mundo vai querer crucificar ela no final. tá feito o cenário. Não é assim? A gente aprende que, com muito esforço, toda mudança precisa acontecer em nós. Exato. Enquanto, e olha, eu vou dizer para você, Sandra, é duríssimo chegar a essa conclusão e ter essa visão clara de que o outro é o outro. Seja esse outro, mãe, pai, filho, marido, seja quem for, é o outro. Eu tenho que dar conta. Dar conta talvez não seja a melhor expressão, mas eu tenho que olhar para mim e ver o que é possível transformar em mim. Por que que você sente tanta raiva da sua mãe? Por que que você sente tanta vergonha? Não vejo motivo para isso. Quer dizer, eu Ela não não te vejo. envergonha, porque ela não é você. Ela não está Exatamente. mexendo com a tua vida, não é problema seu. É ela com o problema dos outros, a situação dos outros, constrangedora ou Se não. alguém tivesse que sentir vergonha, seria ela. Sem dúvida nenhuma. Porque todo ano ela leva na testa do mesmo jeito, né? Uhum. Então, talvez também seja isso que alimente ela. Exatamente. Achar que ela está sobre um patamar onde ela julga a vida de todo mundo. Todo mundo é isso, é aquilo, aquele outro, aquele outro, aquele outro, porque ela está buscando também omitir as insatisfações delas, As próprias frustrações. inseguranças, Sim. exatamente. As próprias inseguranças. Toda vez que eu estou com a minha metralhadora apontada Uhum. para aquele que está convivendo comigo, eu estou acionando o meu próprio mecanismo de defesa para colocar embaixo do tapete tudo aquilo que eu não aceito em mim, todo aquele que nos parece arrogante, com um nível de superioridade, ou seja, se coloca superior ao outro, é alguém com uma profunda insegurança, é alguém com medo grande diante do mundo, é alguém que muito provavelmente não aceita críticas, que não consegue se olhar, que não consegue se perceber como uma pessoa que falha como qualquer outro. Então, é importante que você olhe para sua mãe como um ser que não conseguiu aprender com a vida ainda. Mas você pode fazer isso. E outra coisa, a sua mãe, ela ama passar o Natal com todo mundo ali. Ela ama as irmãs dela, ela ama cunhadas, sobrinhas, enfim, todo mundo ali. Porque senão ela não iria se colocar para fazer o Natal, para estar Para receber, junto, para né? receber. Ao contrário, mesmo porque quem recebe por obrigação, chega um dia que começa a se desobrigar a fazer, Uhum. né? Então, a pessoa fala assim: peraí, por que só eu? Por que eu tenho que receber, juntar todo mundo na minha casa? Vamos rodar para casa do outro, então, ou então, não quero, vou viajar. Pronto, pego minha família, meus filhos, viajam no Natal. Pronto, acabou. Mas sabe o que me parece? Toda situação como essa, existe um alimento. Quando eu chamo de alimento, é que um alimenta no outro o comportamento. Com certeza. Precisa ter alguém que em algum momento olhe com mais, assim, com um afastamento para dizer como posso romper este ciclo.
Exatamente, porque todo mundo está aceitando ali as críticas de uma certa forma. Mesmo estando incomodado, estando ficando com raiva, irritado, tá afetando. Mas, por um outro lado, alguém está dando corda também para ela poder continuar falando e trocando conversas. É engraçado que afeta, mas repete. Sim, Percebe? Nesse sentido que eu falo do ciclo, de como as coisas vão se alimentando. exatamente. Porque no relato dela é uma situação de repetição. Ano após ano, a mãe tem esse comportamento diante dos familiares. A casa está cheia, tem primos, tem tias. A Sandra diz que gosta muito das tias, que gosta das primas, que tem um bom relacionamento. Então, vai todo mundo para E ali. de uma certa forma, sua mãe também tem um bom relacionamento, mas do jeito dela. É, exata. Ela ama do jeito dela, ela se relaciona do jeito dela, porque provavelmente a forma que ela tem de se relacionar com as pessoas é utilizando a crítica, o julgamento, é sempre botar alguma coisa, alguém ali na mira. Então, ela não sabe cuidar, de repente, da vida dela, né? Ela não conseguiu olhar para dentro e conversar. Não, ela tem que falar sobre a vida do outro. E é isso mesmo, aquele que está sempre disposto a criticar o outro é aquele que possivelmente essa senhora não fala dos seus problemas, não fala dos seus defeitos, porque todo mundo escorrega na vida, ou a gente acerta o tempo inteiro. A gente Exatamente. falha, a gente erra, e são pessoas que elas não expõem muito os seus próprios problemas, mas conseguem falar do problema do outro. É tão interessante quando Exatamente. isso acontece, né? É. Por exemplo, eu gosto de criticar no outro o fato do outro gostar muito de gastar dinheiro, mas eu também não administro muito bem a minha vida financeira. Acontece, com Só certeza. que acaba que, se eu puder, ninguém fica sabendo muito disso, para eu poder mostrar para o outro que eu estou bem na fita. E aí eu me coloco nesse Exatamente. patamar. Sou uma pessoa resolvida, como dizem, né? Exatamente. Aí eu fico nesse patamar de É, superioridade que, na verdade, esconde uma inferioridade não assumida. exatamente. Ela, como você relatou, ela fala de todos ali que tiveram problema durante o ano. Mas ela não fala de um único problema que ela teve durante o ano. Será que o decorrer do ano, a vida dela foi perfeita? As realizações dela, as buscas dela, enfim, as superações dos desafios, foi tudo maravilha, tudo, né? Então, talvez ela use essa forma, inconscientemente, para omitir as suas próprias falhas, né? Para fugir Exatamente. dessas falhas. Exatamente. Na medida em que ela vai desconfortando, apontando a falha do outro, não há muito tempo para que o outro olhe para a falha dela. Porque aí, a partir do Sim, momento que você está dizendo para mim, da minha própria falha, eu me sinto afetada, eu começo a olhar para essa questão em mim e não vejo para poder tratar num diálogo mais franco. E aí o que acontece? Vai ter discussão no final. Porque depois começa o quê? Um a acusar o outro. exatamente, é. E a gente não pode esquecer que toda vez que a gente tem um dedo apontando para o outro, a gente tem três aqui, ó, apontando para a gente mesmo. Espera aí, deixa eu me olhar. Então, é necessário uma posição, é necessário uma atitude, né, para equacionar essa situação antecipadamente até ao Natal, porque com certeza você vai chegar e vai meter o dedão, vai falar para ela: olha, você faz isso, faz isso, faz isso. Ela já vai armadíssima para o Natal também.
Por isso é que a melhor forma é falar da gente e não do outro. É Exatamente. falar de como eu me sinto. Eu me sinto triste no Natal. Por quê? Porque os nossos natais sempre acabam em briga. Exatamente. Porque os nossos natais não têm harmonia. E eu fico muito triste com isso. Talvez não precise nem dizer assim, aliás, não é nem recomendável. Isso acontece por sua culpa. Não, porque Não ela é vai isso. se Porque aí armar ela e vai vai. reagir e pode reagir muito mal. É, Então é dizer o seguinte: eu estou ficando muito triste. Cada vez que se aproxima o Natal, eu vou me entristecendo, minha mãe. Porque os nossos natais, nós não festejamos a vida de Jesus, não tem harmonia e a alegria no final acaba. E aí isso vai me entristecendo. Cada vez que se aproxima o Natal, eu vou tendo cada vez mais tristeza, porque eu gostaria que o nosso Natal fosse diferente. O que a gente pode fazer para ter um Natal diferente? exatamente, né? Se comportar de forma diferente, fazer, tomar uma atitude, uma realização, né, diferente. Jane, em uma palavra, uma emoção para a Sandra ressignificar, transformar na vida dela. A Sandra, ela já trouxe as duas emoções que ela precisa tratar. Embora você tenha falado da tristeza e a gente tenha muito trazido a tristeza como um ponto para a sua conversa com a sua mãe, você precisa primeiro olhar para a sua raiva. Do que é que você tem raiva? Que aciona tudo. Porque a raiva é o que aciona todos os movimentos posteriores. Do que é que você tem raiva? Olhe para ela e pergunte: que raiva é essa? Eu estou sentindo raiva da minha mãe? Por quê? Do que é que eu estou me sentindo afetada? E trate do assunto porque de forma harmoniosa. O que isso quer Com dizer? acolhimento, né? Com acolhimento. Porque o que isso quer dizer? Quando eu olho para a raiva e digo, eu preciso entender o que está acontecendo, eu vou poder automaticamente refletir sobre a minha própria atitude e sobre o impacto que a atitude do outro tem sobre mim. Olhe para Perfeitamente. você. Ao invés de apontar o dedo para sua mãe, eu não estou dizendo que ela não faz as coisas que você relata, mas qualquer transformação possível é em você. É isso aí. Jane, obrigada pela sua presença aqui no Reconstruindo Emoções outra vez. Muito bom estar com você aqui. Eu que agradeço. Sempre uma alegria estarmos juntas. Obrigada. Então, após toda essa conversa, esse diálogo que tivemos com a Jane Angelice, vamos ver o que é que a doutora Anise da Silveira tem a dizer a você. Vamos lá. Ela diz assim: recuse ser ouvinte de queixas e lamúrias sobre acontecimentos negativos ou até mesmo manifestar críticas a terceiros. O diálogo é fundamental para equilibrar a relação do ser humano e, assim, valorize os pontos positivos e não guarde ressentimentos. Converse com franqueza e seja gentil. Então, valorize, Sandra, os pontos positivos da relação com a sua mãe, da relação com a sua tia, suas tias, né, suas primas. Isso é muito importante. E não valorize tanto as coisas negativas que te fazem mal, que fazem mal ao ambiente, que desestruturam aquela energia gostosa, convivência saborosa, sabe? De um ambiente gentil, harmonioso, aconchegante, acolhedor. Porque cada vez que nós nos prendemos mais às coisas negativas, às coisas mais
amargas, a sensação é que dá que nós ficamos mais azedos, né? Mais doídos. Então, não alimente esse negativismo, porque ela não faz pontuações, críticas saudáveis. Ela faz apontando sempre, né, coisas que ela acha negativo, sua mãe, né? Então, não valorize mais isso nela. Procure olhar também as coisas que ela fala de positivas, das suas tias, das suas primas. Tem alguma coisa ali que também ela fale com admiração, com positividade, com respeito, né? E então, isso que você precisa valorizar. Porque toda vez que nós supervalorizamos o ruim, o negativo, o adverso, o perturbador, a gente faz uma carga enorme sobre a gente e a gente não consegue se libertar dessa carga, a gente não consegue se desviar, tirar o peso que fica nas nossas costas. Então, é isso. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem, nos trazendo o relato das suas emoções para o WhatsApp, para o número 21967 573999. E quem sabe no próximo sábado, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntos reconstruindo as suas emoções. Muito bom! E não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube, tá? Vale a pena, muito conteúdo. Então, para que você tenha uma semana de muita paz, muita alegria, muita luz, deixamos aqui um beijinho com muito carinho.